A cena começa no escuro total, apenas o lento apito de um monitor cardíaco, bip, bip, bip. Então, silêncio, um flash, vidro estilhaçado, voando em câmera lenta, lataria amassada, faróis piscando na chuva, pneus derrapando em asfalto molhado, mais escuridão. Eu tinha tudo, ou pelo menos eu achava que tinha. Foi preciso perder tudo em 2 segundos para entender o que realmente importava. O monitor cardíaco dispara. Vozes de médicos, portas batendo. E então, silêncio absoluto. Lucas Menezes tinha 28 anos. Apartamento no 18º andar, carro importado, 47 mil seguidores no Instagram. Cresceu na igreja, sabia todas as músicas de cor. Aos 22, a faculdade. Aos 25, a startup decolou. Ele parou de ouvir. Não foi rebelião, foi indiferença. Ele foi embora de mansinho, como quem esquece um amigo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca, e eu a encherei. Salmo 8, 1 e 10. Deus havia tirado Lucas de uma infância pobre no interior do Maranhão. Havia aberto portas que nenhum ser humano poderia abrir. Mas Lucas havia trocado esse Deus por planilhas de metas e reuniões de networking. Na noite do acidente, ele saía de uma confraternização. Não estava bêbado. Estava simplesmente distraído, olhando para o celular enquanto dirigia na chuva. Como sempre, como todos os dias, era uma mensagem da sua mãe. Ela mandava mensagem toda noite. Um versículo bíblico que ele nunca lia, só arquivava. Naquela noite, por alguma razão que ele nunca entenderia, ele baixou os olhos para ler. O versículo era do Salmo 81. Ele não chegou a terminar de ler. O caminhão veio pela lateral, no cruzamento sem sinal. O impacto foi tão violento que o carro girou 3 vezes. O celular voou para o banco de trás. A última imagem que Lucas viu antes de fechar os olhos foi a tela iluminada, com as palavras que ele não havia terminado de ler. Eu lembro de pensar, esse não é o fim, mas não era fé, era desespero. Há uma diferença enorme entre os dois. Não era céu, não era inferno. Era um lugar que Lucas descreveria como o silêncio mais barulhento que eu já experimentei, sem dor, sem o barulho da chuva, sem sirenes, apenas uma claridade suave e então uma presença, não um anjo, não uma figura com asas, uma presença pesada, calorosa, que conhecia cada dobra da sua alma. Lucas sentiu vergonha instantaneamente, não do acidente, de si mesmo, da versão dele que havia ido embora de mansinho. E então a voz, não trovejante, não assustadora, pior, dolorida, como a voz de um pai que esperou o filho chegar para o jantar e o filho nunca apareceu. A voz não disse, eu te condeno. Disse algo muito mais difícil de suportar. Disse, eu tentei. Quantas vezes eu tentei e você desligou o som. E aí, Lucas entendeu o salmo. Deus não havia abandonado o povo de Israel no deserto. O povo havia se cansado de ouvir, e Deus, com uma dor que só um pai conhece, havia respeitado essa escolha. Entreguei-os à dureza do seu coração, não como punição, como consequência, como um pai que para de correr atrás de um filho adulto que insiste em ir embora. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. Então os abandonei à teimosia do seu coração, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Salmo 81, 11-12. Lucas havia passado 6 anos andando segundo os próprios conselhos, e cada passo havia sido um passo para longe, não do sucesso, do que realmente importava. A presença não disse mais nada por um momento. Então perguntou, não com palavras,
mas com um peso que Lucas sentiria até o fim da vida. Se eu te dar outra chance, você vai abrir a boca? Este é o coração do Salmo 81, e é o que a maioria das pessoas não percebe. Deus não apareceu para cobrar. Não havia lista de pecados, não havia tribunal. Havia apenas uma oferta, a mesma oferta que estava ali desde o começo, esperando pacientemente. Quem dera que o meu povo me ouvisse. Bem depressa submeteria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Salmo 81, 13-14. Lucas pensou na sua vida, nas batalhas que ele havia travado sozinho, a ansiedade que tomava conta às 3 da manhã, a solidão no meio das festas, os relacionamentos que desmoronavam, o sucesso que nunca era suficiente. Todas as guerras que ele estava perdendo porque havia ido lutar sem o único aliado que importava. Ele pensou na mensagem da sua mãe que ele nunca lia, no versículo que ela enviava toda noite, na fidelidade silenciosa de uma mulher que nunca parou de interceder por um filho que havia desligado o som. Ele pensou que Deus havia esperado, não com raiva, com amor, com a paciência absurda de quem tem toda a eternidade. E mesmo assim, escolhe esperar você especificamente. Lucas abriu a boca pela primeira vez em 6 anos e disse uma palavra. Sim, o monitor cardíaco disparou. O celular estava no chão da unidade de terapia intensiva. Devia ter caído do bolso da enfermeira que recolheu os seus pertences. A tela estava rachada, mas ainda iluminada, e o versículo que a sua mãe havia enviado, o que ele não havia terminado de ler, estava aberto na tela. Alimentar-te com o mais puro do trigo, e te fartaria com o mel da rocha. Salmo 8:1 e 16. Deus não prometeu que a vida seria fácil, prometeu que ela seria farta, prometeu o melhor, o mais puro, o mais doce, não para quem nunca errou, mas para quem decide, em algum ponto, parar de andar pelos próprios caminhos e ouvir. Lucas ficou 11 dias no hospital, costela quebrada, fratura no ombro, trauma craniano leve. O carro era perda total, mas quando recebeu alta, ele ligou para a mãe, não para avisar que estava bem, para perguntar em qual horário era o culto. Talvez você não tenha sofrido um acidente, mas talvez Deus já tenha enviado 1000 mensagens que você arquivou sem ler. A voz que Lucas ouviu ainda está falando. O Salmo 81 não foi escrito para um povo morto há 3.000 anos. Foi escrito para alguém que está assistindo isso agora. Deus não precisa de um acidente para chegar até você. Ele está aqui, esperando com o mel da rocha na mão. Só precisa que você abra a boca. Abre a tua boca e eu a encherei. Salmo 8:1 e 10. Se esse vídeo tocou você, compartilhe. Pode ser que alguém na sua lista precise ouvir exatamente isso hoje.